1 Timóteo 3, versos 8 a 13. Na próxima semana, dia 28, nós temos eleições na igreja, né? Período eleitoral. Você deve ter recebido o meu santinho ali na porta, com o meu slogan de campanha. Campanhas são terminantemente proibidas. Porque a igreja vai eleger seus líderes. Nós temos então alguns cargos em vacância e toca este momento do culto a instrução bíblica para que isso corra biblicamente. Então, você não deve eleger o reverendo Lucas pelas promessas de campanha dele. Senão você não vai votar em nenhum diácono, nenhum presbítero pelo que ele vai fazer. A instrução bíblica quanto à escolha desses irmãos está dizendo que a eleição é pelo que eles já são. Isso é muito curioso. Isso é muito diferente de qualquer coisa que nós conhecemos como eleição. Isso não é um princípio de democracia, meu irmão. Na verdade, é a democracia que tem os seus fundamentos no cristianismo. Então, na semana passada falamos do capítulo 3, do verso 1 ao verso 8, falamos, verso 1 ao verso 7, falamos sobre o presbiterato, sobre as exigências, as necessidades bíblicas, as funções do presbítero. E nessa noite nós podemos falar sobre o diaconato ou a diaconia. E meu irmão, você que não deseja ser diácono, que não tem essa vocação, não pense que eu não vou tratar contigo essa noite. Como disse na semana passada, esses textos dão instruções de que os oficiais, impreterivelmente, precisam ser assim. Mas, em suma, estas são características da vida cristã. São características de como vivem os crentes em serviço. Por isso, o tema dessa noite é um chamado à vida de serviço. Nós estamos pensando no nosso serviço ao Senhor, não somente no ofício, a diaconia. Assim, em 1 Timóteo 3,8, Paulo escreve dizendo: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Deus de amor, te louvamos pela bênção deste momento, por em meio ao culto público podermos ser instruídos na tua palavra. Fazemos isso com ações de graças, Pai, porque ofertamos louvor ao Senhor e louvamos ao Senhor por meio dos dízimos e ofertas. Que a igreja do Senhor conduza bem esses valores, que eles redundem na pregação do Evangelho e na glória do Senhor, Pai. Oramos, Deus, para que neste momento reflitamos, Pai, sobre a diaconia, que o Senhor nos declara a instrução bíblica, para que nós entendamos como esses irmãos vão administrar os nossos dízimos e socorrer os necessitados, sobre como esses irmãos vão liderar a igreja do Senhor no serviço, e nós precisamos ser servos. Nos ajuda a entender isso, Pai, nos ajuda a repetir o exemplo de Cristo, que foi o servo sofredor. Oramos, Pai, porque se o Teu Espírito Santo não quebrantar o nosso coração, nós viveremos uma vida de ser servidos, e sabemos que esta não é a vida que nos implica o Evangelho de Cristo. Pedimos, Pai, santa instrução, pedimos a Tua bênção, a Tua direção sobre nós, no nome de Cristo Jesus. Amém. Deixa eu te contar como eram as coisas em Genebra por volta de 1500. Você já foi a Genebra?
Genebra é logo ali, né? Genebra vai se tornar o centro da teologia reformada. João Calvino se torna pastor de Genebra. E você sabe o que eles fazem com Calvino, meu irmão? Deixa eu contar para você. Eles expulsam Calvino de lá. Eles dizem, nós não queremos esse homem, não. Quando Calvino chega a Genebra, a cidade é conhecida por ser uma cidade devassa. Genebra tem muitos alcoólatras, muita prostituição. É uma cidade suja, mal cuidada, de gente bagunçada. É Genebra. João Calvino, pela sua primeira passagem, vai começar a pregar sobre essas coisas. E como resultado, o povo vai retalhar João Calvino. Ninguém quer mudar de vida. E por causa das acusações de Calvino ao pecado do povo, Calvino é expulso da igreja. Passado um tempo, Calvino volta para Genebra a pedido da própria cidade. Genebra é uma cidade que funciona quase como uma cidade-estado, ela é um tanto independente. O governo local da cidade toma as decisões e o governo da cidade está, em muitas coisas, associado à igreja. Não é que a prefeitura mandasse na igreja, mas o conselho da cidade e o conselho da igreja conversam muito bem. E Calvino, então, é convidado a voltar a Genebra, e agora, então, este é o período, assim, bom para a cidade. Este é o período de muita produtividade. Calvino vai, entre muitas reformas feitas naquela igreja local, na cidade, e como a igreja vai impactar a cidade, que uma das que muito importante é para nós hoje, é como a diaconia é tratada em Genebra. Porque olha só, meu irmão, guerras, perseguições e refugiados não é coisa de hoje. Não é algo inédito. No ano de 1550 a 1560, você tem um êxodo gigante de franceses, italianos, que estão fugindo da perseguição dos católicos contra os protestantes. Esse é um efeito natural que acontece na Contra-Reforma, na famosa Inquisição da Igreja Católica. Os hereges são perseguidos. E para onde vão os perseguidos? Para onde vai esse povo? Bem, vamos para algum lugar onde a nossa fé seja aceita. Entende-se que em Genebra, mais de 60 mil pessoas passaram pela cidade durante esse período de perseguição. Imagina como lidar com 60 mil pessoas quando Genebra tem aproximadamente 13 mil habitantes. 60 mil pessoas em Guarulhos é uma coisa. 60 mil pessoas numa cidade de 13 mil habitantes é uma outra coisa. Pessoas que estão fugindo da perseguição, que perderam tudo o que têm, que não têm dinheiro, que não têm trabalho e que estão carentes. E não dá nem para chamá-los de vagabundos sem vergonha, não querem trabalhar. São crentes em Cristo, fugindo da perseguição católica para não perderem a vida para a Inquisição. Como que Genebra vai lidar com isso? Diaconia. O meio pelo qual João Calvino vai pastorear a igreja e vai cuidar dos pobres, dos doentes de Genebra é diaconia. Calvino vai restaurar o ofício do diácono, que há muito havia se perdido. Na reforma da igreja, muitas coisas se desviaram, e uma delas é o ofício do diaconato. O diácono, na igreja papista, na igreja romana, ele é alguém que auxilia na liturgia, ele cuida de outras coisas, mas em nada semelhante a isso. Calvino vai restaurar esses pontos. Calvino vai reestruturar o ofício dos diáconos, e então estes são aqueles que vão cuidar dos necessitados. O primeiro esforço da diaconia era empregar os refugiados. Aquela turma precisava de emprego, precisava de fonte de renda, precisavam aprender a pescar. Se tivesse um brasileiro lá, diria isso. Vamos ensiná-los a pescar ao invés de dar o peixe. É o nosso ditado. Eles vão ser empregados. Se alguém não encontra emprego no seu próprio ofício, na sua própria profissão, a cidade e a igreja, como eu disse, são duas instituições que andam juntas, são dois lados, duas pernas da cidade, uma depende da outra, uma trabalha conjunto à outra, elas vão
encontrar trabalho para esse povo. É curioso que isso vai crescer a ponto de, em 1945, Calvino propor, e João Calvino tem a ideia de construir uma tecelagem, uma empresa para fiação de roupas e tecidos, para que então pudesse haver emprego e aquelas pessoas terem o sustento. A pergunta que ressoa é: e os folgados? Porque você sabe que sempre haverão folgados no meio de todos os crentes, no meio dos ímpios, sempre haverão os encostados. O que a gente faz com eles? Meu irmão, em 1539, veja que curioso, foi proclamado o Édito dos Vagabundos. Não veja vagabundo como um xingamento, como é na nossa língua portuguesa. Ô, seu vagabundo. Eu estou usando essa palavra como aquele que está voluntariamente desocupado, aquele que não quer trabalhar. E esta é a atribuição natural da palavra vagabundo. O Édito dos Vagabundos decreta assim: decreto que se faça proclamação pública para que todos os vagabundos estrangeiros que não tenham meios de ganhar a vida sejam obrigados a deixar a cidade em 3 dias. Os outros, todos vagabundos da cidade, devem trabalhar sob a pena de serem postos em prisão. Parece que funciona, né? Genebra vai crescer, meu irmão. Genebra vai crescer saudável. A cidade vai bem porque a igreja impacta a cidade. João Calvino vai criar a chamada Bolsa de Genebra, onde as ofertas que provêm da igreja e também ofertas da cidade, não há Estado, não há governo federal, existe a independência da cidade, a cidade e a igreja vão ofertar, e todo esse dinheiro vai ser ajuntado em um fundo, que vai ser o que está preparando o terreno para os futuros fundos do país, da nação. E este fundo vai ser administrado, duvido que você sabe por quem? Diáconos. O hospital da cidade é entregue para ser administrado pelos diáconos. Assim vive a diaconia em Genebra. Martin Bucer é um pré-reformador ou um reformador, é um homem que acompanha toda a reforma protestante, um excelente teólogo. Olhando a vida em Genebra, e ele que não morava lá, diz assim: sem a diaconia não pode existir verdadeira comunhão entre os santos. Vendo os esforços e os resultados, a conclusão de Martin Bucer é: não haveria verdadeira comunhão na igreja sem este bom esforço da diaconia. Meu irmão, esse é um grande desafio, né? Repensar nesta noite como nós vemos, entendemos e tratamos os nossos diáconos. Como que nós queremos estruturar na primeira igreja de Guarulhos uma junta diaconal que vai cumprir seus serviços. Como que você, meu irmão, tal como um cidadão da cidade de Genebra, faz parte de todo um esforço de serviço. Por isso o tema desta noite, pensar sobre uma vida a serviço do Senhor. Uma vida completa de serviço ao Senhor. Antes de falar do texto propriamente, me deixe localizá-lo nisso. Porque os diáconos não são instituídos em Genebra, mas a diaconia começa no livro de Atos, capítulo de número 6, onde havia distribuição de pão diária, cesta básica, havia distribuição de alimento para os necessitados, e havia uma queixa em que as viúvas, as mulheres que eram gregas, eram menos favorecidas em função das mulheres israelitas, hebraicas, judias por nascimento. Estava havendo ali uma discrepância no socorro das viúvas. Entenda que a viúva, naquele contexto, é a categoria mais necessitada possível. É a figura do desamparado, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Como lidar com essa necessidade? Quem cuidaria, quem serviria essas pessoas? Diz a Escritura, então, os diáconos. A palavra diácono não é relativa ao ofício. Diaconia é o verbo servir. Quando a Escritura está nos dizendo que Cristo nos serviu,
Está falando sobre diaconia. Quando está falando sobre servir uns aos outros, diaconia. Quando os presbíteros, em Atos 6, dizem, vamos eleger homens fiéis para servir às mesas, e nós nos dedicaremos a servir a palavra. A palavra usada pelos presbíteros em Atos 6 para falar sobre a dedicação deles à palavra é diaconia. Era necessário, então, que funções diferentes acontecessem na igreja. Ao tempo que uns se dedicassem a servir a palavra, a servir a oração, outros deveriam se dedicar a servir às mesas. Não é, como é que chama aquilo? Não é garçom não, tá, meu irmão? Servir à mesa não é garçom. Você lê Atos 6, assovia para o Denis e fala, diácono, um copinho d'água, por favor. Meia gelada, meia natural. Servir à mesa é pôr o pão sobre a mesa dos que estavam necessitados. Então são eleitos ali, em Atos 6, diáconos, homens que vão conduzir a igreja. Paulo agora está escrevendo a Timóteo, porque isso é, a partir de Atos 6, um ofício da igreja. Não caia, meu irmão, na ladainha de que a igreja no começo, a igreja de Atos, é uma igreja que acontece naturalmente, de casa em casa, ela é livre, leve e solta. Não, a igreja é organizada desde o princípio. A igreja tem oficiais e líderes desempenhando funções desde o princípio. E por isso Paulo está escrevendo ao jovem pastor, dizendo, olha, você precisa estar atento quanto aos diáconos. Os homens escolhidos para essa função precisam andar desta forma específica, porque a igreja é organizada, porque esses homens são autoridade na igreja, e o trabalho e o esforço deles é muito bem delimitado pela própria Escritura. Assim Paulo começa a descrever como deveriam viver os diáconos. Esse é um texto difícil de pregar, igual da semana passada. Como pregar em listas, né? Às vezes descrições pontuais. Mas eu gostaria de, nessa semana, falar sobre 3 aspectos da diaconia contigo. Pensando na instrução de Paulo a partir do verso 8, o primeiro deles, o caráter do diácono. Como que eu deveria olhar o diácono em relação a si mesmo? Como ele deve ser no seu portar, no seu agir? E Paulo, então, vai falar semelhantemente ao que ele havia falado antes aos presbíteros. A primeira coisa é que eles devem ser respeitáveis. Bem, é bem óbvio, né? Uma autoridade sobre a igreja precisa ser respeitável. Não entenda respeitável como alguém sisudo, como um homem que nunca sorri, apesar de haver diáconos assim de vez em quando, né? Tem sempre um diácono mais sério, sorri com dificuldade, e outros, como seu pastor, estão sempre procurando a oportunidade de fazer uma piada ruim, né? Estamos aí. Ser um homem respeitável não diz especificamente, propriamente ao fato da seriedade como nós tratamos. Respeitável é a figura de um juiz, de um advogado que está engravatado, é um homem respeitável. Alguém que usa bermuda não é respeitável. Não é essa a questão específica. Este homem é digno de respeito à luz da palavra. Ele é alguém de um caráter concreto que merece ser respeitado porque vive como um bom cristão. É neste campo que nós estamos discutindo. Este homem respeitável deve ser um homem de uma só palavra. Olha como é que pensar nisso ilustra um pouquinho mais. O diácono não é alguém que anda solto mudando de opinião. Não é alguém inseguro quanto ao que deve ou não deve fazer. O diácono é alguém que tem o seu sim, sim, e o seu não, não. É um homem de uma só palavra no que toca a honestidade. Você não precisa se preocupar se ele vai cumprir com a sua palavra. Se ele disse, ele o fará. Se eu estivesse na roça, eu ia dizer para você que é aqui, no fio do bigode. Disse na roça. Dizem os antigos, é assim, olha, eu vou te dar um fio do meu bigode como garantia da minha palavra. E é só isso que você precisa, confie na minha palavra. Bem, hoje em dia precisa de um pouco mais, né? Extrato bancário, suas contas dos últimos dias, um fiador, um depósito de seguro, porque a palavra já não vale muita coisa nesses dias. O diácono é alguém verdadeiro. O diácono é alguém que não anda em picuinhas em meias conversas. Ele é um homem de uma só palavra.
ele anda na verdade e na honestidade. E tal como os presbíteros, meu irmão, não pode gostar de cachaça, que não seja dado a muito vinho. Mais uma vez, a Escritura não está proibindo vinho. Alguém vai dizer, não, mas o vinho que Jesus bebeu não tinha álcool. E Noé embriagou de quê? E Paulo está escrevendo aos Coríntios dizendo, não vos embriagueis na ceia do Senhor, por quê? Tinha álcool, meu irmão. E essa é a questão. O diácono é alguém que é sóbrio, como falamos sobre os presbíteros. Ele não está inclinado ao vinho, ele não é dominado por vícios, muito menos pelo alcoolismo. Imagina o diácono bêbado indo lá na sua casa, saber se você está precisando de ajuda. Vim aqui visitar o doente, trocando as pernas, né? Não entra no hospital no horário de visita. Além de não inclinado a muito vinho, o diácono não deve ser cobiçoso de sorte da ganância. Irmão, não dá para dizer que isso aqui é vida de diácono. Ah, que bênção, eu não sou diácono, então eu posso entornar o caneco, beber as cachaças. Não, meu irmão, isso aqui é a vida de todo crente, é que isso para o diácono é necessário. E olha que necessidade importante, não cobiçoso de sorte da ganância. Se o diácono é sórdido nos seus desejos, se ele é maldoso nas suas ambições, se ele gosta de sempre tirar um bom lucro, ainda que indevidamente, como é que nós vamos pôr esse homem para administrar as doações da igreja? Acho que alguém vai andar extraviando doações por aí. O diácono é alguém que, por natureza, é servil e generoso com o próximo. Como falei aos presbíteros semana passada, ou sobre eles, sobre os diáconos também. Se estes homens forem generosos, a igreja será generosa. Se os oficiais da igreja são cobiçosos e gananciosos, quando nós esperamos uma igreja generosa? É natural que eles sejam, então, não cobiçosos de sorte da ganância. Ah, meu irmão, não são poucas as histórias de diácono roubando igreja. Não são poucas. Para a tristeza nossa. Reverendo Augusto Nicodemos conta de que em uma igreja que ele mesmo pastoreou, havia um diácono que pegava um arame, quando todos iam embora, ele voltava, ele tinha a chave da igreja, ele pegava um arame bem comprido, colava um chiclete na ponta do arame, e ficava pescando notas no gasofilácio. Consegue imaginar isso? Ele foi pego porque num certo dia uma irmã deu uma oferta muito alta e procurou o pastor para dizer, pastor, olha, deu uma oferta alta, queria saber como vai ser investido na vida da igreja. E a pergunta é, que oferta? No seminário, meu irmão, um dos nossos professores deu uma tarefa, na matéria de disciplina eclesiástica. Ele disse, olha, vocês vão entrevistar pastores antigos e perguntar para eles, qual foi a disciplina mais esquisita, diferente que você já fez? Eu cumpri minha tarefa, e um dos pastores experientes, já antigos que eu conversei, ele falou assim, olha, a pior disciplina que eu fiz foi disciplinar um diácono por roubar a igreja. Esse pastor, contando que desconfiava de que o irmão roubava, levou o assunto ao conselho com piedade e todo o zelo do mundo, e o diácono foi chamado no conselho e se ajoelhou perante o conselho e chorou e acusou o pastor de constrangê-lo, e o pastor não tinha muito como provar, fez isso sem provas, mas com uma séria inclinação no coração para crer naquilo. O pastor saiu como ruim na história por ter acusado o diácono saiu magoado do negócio e pediu para sair da igreja. Ficou triste, a igreja ficou totalmente contra o pastor numa situação como essa. Passado algum tempo, um presbítero, passando na porta da igreja durante a semana, ouviu barulho dentro da igreja. Ligou para o pastor e disse, pastor, tem alguma coisa na igreja hoje? Não, não tem nada não. Chama a polícia. Adivinha quem estava fazendo barulho dentro da igreja? O diácono estava roubando a igreja inteira, meu irmão. Pode um diácono ser um homem de sorte da ganância? Não pode. Ele vai ter nas suas mãos confiadas coisas muito importantes da vida da igreja. Os diáconos, meu irmão, devem conservar o mistério da fé com consciência limpa. O mistério da fé aqui não está falando sobre revelações misteriosas. O mistério da fé é justamente o Evangelho de Cristo. Paulo está dizendo assim, ó, diácono tem que ser crente, no tutano, conservar e conhecer a Escritura.
por falta de conservação da consciência, muitos se perdem. Paulo escreve aos Filipenses falando sobre aqueles que se perderam no caminho. E agora, então, os diáconos precisam ser bons conhecedores da palavra, homens de boa teologia. Não porque seja obrigatório para eles ensinar, não é. O ensino é uma exigência aos presbíteros. Mas boa teologia conduz à vida. Um diácono com boa teologia não vai ser contornado, me entenda a palavra, pelos vagabundos. Quando falo essa palavra, eu estou pensando lá em Genebra, no que nós falamos no começo. O diácono precisa ser sábio à luz da Escritura para julgar todas aquelas coisas que o envolvem e fazer isso de consciência limpa. O diácono não deveria ajudar uma família ou deixar de ajudar uma família por problemas de consciência, por estar preso a alguma obrigação de consciência, tendo a sua consciência acusada por algo. Ele deve ser alguém que está de acordo com Deus e tem plena liberdade para ajudar ou deixar de ajudar com consciência limpa, porque julgou todas as coisas à luz da palavra e não está preso a nada e ninguém, senão preso a Cristo. É assim que vivem os diáconos. Devem ser primeiro experimentados. Eis a proibição de pôr neófitos na diaconia. Da mesma forma que nós não devemos eleger presbíteros novos na fé. Diáconos não podem ser novos na fé. Diáconos precisam ser experimentados. Meu irmão, quando eu me converti, eu queria matar a fome de todo mundo. E eu morava do lado da rodoviária. Imagina que gostoso. A minha mãe me dava bronca toda semana, dizendo: meu filho, você vai ser roubado. Eu queria conversar com todos os viajantes que paravam na praça do lado da rodoviária, ao lado da minha casa. Eu ia lá, meu irmão, eu pagava passagem para eles continuar a viagem. E passava alguns dias, eu encontrava com eles no centro da cidade de novo, né? Venderam a passagem e gastaram o dinheiro, né? Estavam lá fazendo graça com o meu dinheiro. Diáconos precisam ser experimentados para ser maduros a julgar as coisas. Muitas vezes a novidade da fé, a recém-conversão, não traz essa boa maturidade da qual nós precisamos. Meu irmão, você precisa ser assim. Você precisa ser como os diáconos. Por que o teu coração anda em sórdida ganância? Se a igreja não andar junto com a diaconia não vai fazer muita coisa. Se a igreja não entende a necessidade de socorrer os pobres e as viúvas, os diáconos não terão com que trabalhar. É necessário que essas coisas sejam do caráter cristão. É necessário que estes bons oficiais sejam dignos de ser imitados e que nós vivamos conforme o seu bom comportamento. Nós, igualmente, precisamos ser gente de caráter para poder cantar como cantamos. Usa-me, Senhor. E Deus não vai usar vaso sujo, meu irmão. Deus não vai usar aqueles que estão entorpecidos no seu pecado. Deus não pode usar alguém que não é respeitável e de uma só palavra para evangelizar. É a pior vergonha do mundo para um crente, quando nós não somos dignos de ser ouvidos ao pregar o evangelho, porque a nossa vida é o descrédito da palavra de Deus. Por isso nós precisamos ser como os diáconos. Gente respeitável, gente de uma só palavra. Crente tem que comprar no fio do bigode. Por que os crentes se endividam? Às vezes você vai se endividar por várias razões. Agora eu sou pai, meu irmão. Se meu filho ficar doente, eu vendo até minhas calças. A gente se endivida por razões, por força das circunstâncias. Mas será que os crentes não estão sendo só insensatos? Essa é uma pergunta a ser respondida. Será que nós não deveríamos atender e andar um pouco mais no caminho de servir uns aos outros? Não deveríamos ser mais liderados, ou melhor liderados pela nossa diaconia? Você, meu irmão, que é diácono, eu diácono convosco, fui eleito diácono, meu irmão, servi na diaconia lá na minha igreja, lá em Lambari, antes de ir para o seminário. Sei como é a vida do diácono. Já carreguei cachorro no colo para fora da igreja, né? Já fui muito ludibriado também.
Meu irmão, reveja a sua vida. Sirva com integridade ao Senhor. Você está fazendo para o Senhor. E o último verso desse texto nos fala sobre a boa recompensa dos que exercem bem o diaconato. Reveja, meu irmão, o teu caráter, o trato, as características que devem estar presentes no teu coração. Uma segunda questão um pouco mais específica, e não fiz essa diferença na semana passada, mas esse texto parece nos permitir um pouco mais, é pensar sobre não só como o diácono deve ser, mas como deve ser a sua casa. Estamos pensando como é o diácono e como é o lar do diácono. Porque o verso 11 vai nos dizer, da mesma sorte quanto as mulheres. E aqui uma coisa muito importante. Paulo está falando sobre as mulheres dos diáconos. Porque há uma defesa muito grande neste texto para dizer, quanto às mulheres que são presbíteras, quanto às mulheres que são diaconisas. Não, Paulo está falando sobre o lar do diácono, e o próprio contexto, o verso 12, vai nos falar do seu casamento, de seus filhos. O olhar está sobre o lar do diácono. E, meu irmão, deixe-me aproveitar aqui um curto espaço para lhe falar porque nós não temos candidatas ao presbiterato e ao diaconato. Pulei o assunto semana passada, e aqui é melhor falar sobre ele. Porque o texto é bastante específico, citando mulheres. Mas o meu desafio, meu irmão, é que você olhe a Escritura. Porque a Bíblia institui um padrão criacional. Desde Gênesis, Adão é responsabilizado como chefe da casa, como líder do lar, como sacerdote do seu próprio lar. Eva é sua auxiliadora, não qualquer ajudante. Eva é auxiliadora idônea. Não há outra pessoa que faça o que ela faz. Esse é o padrão de criação humana. Deus está, em Gênesis, instituindo o caminho da família e como ela deve acontecer. Entendemos nisso, então, papéis diferentes. Nós nunca estamos pensando que o diácono é mais importante do que o presbítero. São funções. Da mesma forma que nós não pensamos que a mulher é mais importante que o marido, ou o marido mais importante que a mulher. São funções. Mas fato é que na desenvoltura das suas funções, o marido tem a tarefa de liderar, a esposa tem a tarefa de auxiliar. Qual a lógica de, em todos os nossos lares, conclamar à luz da Escritura que os homens liderem, e na igreja, os homens entregarem a liderança às suas esposas? Qual a razão de ser liderado na igreja e liderar em casa? Nós temos um padrão que vai se repetir criacionalmente por toda a sociedade. Mais do que isso, meu irmão, no Antigo Testamento, nós temos os anciãos sempre como figura de conselheiros, de líderes do povo. Anciãos. Nós não temos a figura de anciãs na Escritura. Nós temos a clara instituição do serviço da casa de Levi, e os sacerdotes, todos eles, nas suas diferentes tarefas, são homens. Pastor, mas tem Débora. Sempre tem alguém para se lembrar de Débora. E você que estudou conosco no ano passado, no nosso grupo dos lares, sobre o livro de Juízes, deve se lembrar que Débora está liderando honrosamente, fazendo para a glória do Senhor, ocupando o cargo que está vazio. Não há demérito em Débora, mas a vergonha completa é de Baraque. Quando Baraque vai procurar Débora, ou melhor, quando Débora procura Baraque, ela o procura para dizer, Deus chamou a guerra, e é você que vai liderar o povo. E Baraque é covarde. E Baraque foge da sua responsabilidade, dizendo, eu não vou se você não for comigo. Sabe o que Débora faz, meu irmão? Ela insiste. Insiste dizendo, eu vou, porque eu não vou deixar o povo correr solto. Eu vou porque eu sou uma mulher honrada, e se não há quem faça, eu vou fazer. Mas saiba que a glória da batalha vai ser dada a uma mulher. Era você que deveria estar liderando. É a vergonha de Baraque. Se há, irmãos, mulheres estando sobrecarregadas em funções que não são delas, vergonha para os homens. Vergonha para os homens. Nós devemos inscrever
este assunto bíblico na tratativa dos nossos lares, dos nossos trabalhos, e entender que patriarcado não é do capeta, meu irmão. Não entenda as ideologias como elas são pregadas. Se você tirar conclusões à luz do filme da Barbie, você vai odiar o patriarcado. Se você tirar conclusões à luz da Escritura, você vai entender as funções. E Deus deu funções às mulheres que os homens são incapazes de fazer. Deus nos fez diferentes propositalmente para que se completem nas funções. Por isso nós não temos mulheres na liderança. Temos diversas mulheres acompanhando o ministério de Jesus, verdadeiras auxiliadoras. A Escritura fala de mulheres ricas que financiavam a manutenção de Jesus e dos seus discípulos. Elas são zeladas, cuidadas, honradas e necessárias para o trabalho. Cristo as chama consigo, mas Cristo não incumbe a nenhuma dessas mulheres o ofício do apostolado, porque o Senhor Jesus está tratando com homens. E ao final, meu irmão, olha a história da igreja. Em toda a história da igreja, com exceção de pequenas heresias, poucos desvios, tais como o montanismo, nós não temos a liderança feminina na igreja. Se hoje há tanta liderança feminina na igreja, é fruto do movimento ideológico do feminismo, pregando que as mulheres devem assumir as mesmas funções de um homem. Portanto, minha irmã, se você deseja ser pastora, convido você ao serviço militar obrigatório. Nos vemos nos mesmos direitos e nos mesmos deveres. Irmãos, precisamos enxergar biblicamente funções diferentes ao que Deus destinou. Tendo feito essa defesa, aberto esse parêntese, me deixe falar rapidamente sobre o lar do diácono. A mulher do diácono precisa ser como seu marido respeitável. A mulher do diácono precisa ser não maldizente. Imagina a cena. O Adriano está ali na porta, diácono. Você imagina se a Maíra é maldizente. A Maíra está ligando para a mãe dela para falar assim: Adriano saiu de casa hoje. Foi visitar um irmão da igreja sem vergonha que não quer trabalhar, fica pedindo cesta básica para a igreja. Você consegue imaginar essa cena? Como a casa do diácono precisa ser bem governada e sua mulher é auxiliadora, inclusive na tarefa do ofício do diaconato. Pergunte às esposas dos nossos presbíteros como elas seguram as pontas em casa para os maridos passarem horas em reuniões de conselho. Como que as esposas dos diáconos são verdadeiras auxiliadoras em tantas necessidades que surgem, e algumas delas que são próprias do cuidado feminino, e as nossas irmãs sempre ajudam, não só as esposas dos diáconos, mas as irmãs da nossa igreja, estão sendo postas como mulheres temperantes, mulheres equilibradas, mulheres que são fiéis em tudo, diz o texto, sobre as esposas dos diáconos. Deus vai tratar sempre com famílias. O diácono, afinal, precisa ser marido de uma só mulher. Esse é um detalhe sempre importante de lembrar, né? Meu irmão, não dá para uma poligamia aqui não, hein? Marido de uma só mulher e que governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Como que um diácono que não governa a sua casa vai tratar um irmão que está endividado, necessitado, quando ele mesmo está nessa posição? Difícil para nós pensar sobre isso. Uma última característica, um último critério, no verso de número 13, vai nos falar não só do caráter do diácono, do lar do diácono, mas da recompensa do diácono. O verso 13 nos fala que aqueles que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Diáconos que exercem bem a sua função assumem uma posição nobre. Esta é a justa preeminência. Diáconos, meu irmão, são dignos de honra na tarefa que cumprem e devem ser honrados pela igreja quando fazem bem o seu trabalho. São homens honrosos que servem honrosamente e precisam ser reconhecidos. Isso não é antibíblico. A ideia de que você não deve exaltar o seu irmão, nós não estamos pensando na ideia de canonizar o diácono e dar a ele crédito pelo que ele não fez. Estamos pensando na instrução de Hebreus
que falamos semana passada, sobre ter em boa consideração os nossos guias na fé, os nossos líderes. Diáconos que agem bem, que vivem bem sua tarefa, devem alcançar justa proeminência, ser honrados no seio da igreja. Eles, irmãos, esses homens, eles vão alcançar intrepidez na fé em Cristo. Eles são homens intrépidos. Eles são homens de confiança. Eles são homens que dão garantia da palavra que pregam, do Cristo que servem com sua vida. Eis a intrepidez da fé em Cristo. Ele prova por meio do seu serviço e diaconia como é viver uma boa fé em Cristo Jesus. Meu irmão diácono, não tire os seus olhos dessas coisas. Sirva bem para a glória do Senhor, porque o Senhor é quem o retribuirá em todas essas coisas. Afinal, meu irmão, algumas considerações últimas. Primeira delas, não veja diáconos e presbíteros como homens que devem ser mais ou menos honrados. Não deixe, meu irmão, que a nossa visão carnal e mundana tome a igreja, pensando que presbíteros são chefes, diáconos serviçais. Presbíteros e diáconos são a asa direita e a esquerda do avião. Se você está em pleno voo, qual asa você quer perder? A sua direita ou a sua esquerda? Pode escolher. Qualquer um dos dois que fale, qualquer um dos dois que a igreja não tenha confiança, é terrível. Diáconos e presbíteros são iguais em sua honra, em seu serviço, e eles trabalham em funções diferentes. Nós precisamos entender que diaconia não é um trampolim para o presbiterato. Diaconia não é plano de carreira. Diáconos e presbíteros estão servindo ao Senhor, um servindo aos necessitados, a ordem do culto, outro servindo a pregação da palavra, a docência e o governo da igreja. Essas são as funções essencialmente diferentes na vida desses homens. Uma segunda consideração importante: diáconos devem cuidar dos necessitados. Meu irmão, o diácono não é o porteiro da igreja. A pior coisa que pode acontecer à igreja é nós olharmos o diácono como o homem da chave. E não é mal fazê-lo. Não é mal que o diácono sirva você abrindo a porta, estendendo um guarda-chuva para você ir até o carro quando chove, e ele chega em casa ensopado. Ele está fazendo isso para que você tenha condições de assistir o culto público. Ele está fazendo isso para que você esteja confortável para dedicar toda a sua atenção à palavra. Mas diácono não é a carrocinha de cachorro. A nossa igreja lá em Lambari tem os bancos acolchoados, como os nossos, e botaram uma almofadinha em cima. E tinha um cachorrinho de estimação da rua, meu irmão. Todo domingo, o mesmo cachorrinho que mancava, a gente tinha que cercar ele na porta. Porque aquele cachorrinho não tomava banho, meu irmão. E se ele entra e senta debaixo do seu banco, você vai pensar no cachorrinho o culto inteiro, por causa daquele cheiro de cachorro molhado. A diaconia, por amor a Cristo, e para que os presbíteros pudessem fazer a sua tarefa de pregar a palavra, cercava o cachorro na porta. E aí houve um dia que o cachorro entrou e deitou no banquinho almofadado. E era eu o cabra de plantão. E eu fui lá, falei, vamos lá, Totó. E aí a resolução foi pegar ele no colo e ficar cheirando cachorro até chegar em casa e tomar um banho, né? Meu irmão, essas coisas todas são parte do serviço do diácono. A ordem do culto é preservada pela diaconia. Se o culto se desvirtua da ordem, o diácono tem toda a autoridade para interromper aquilo que já deixou de ser um culto. Se eu começo a entregar revelações aqui e a pregar o que não é a palavra de Deus, o diácono tem plena autoridade para apagar as luzes e pôr todos nós para fora, porque ele zela pelo culto ao Senhor, e se deixa de ser culto, então não há pelo que zelar. E nós precisamos responder em obediência aos diáconos. Deixa eu falar um negócio para você. Pedido da presidência da junta diaconal. Quando for beber água, use o bebedouro do fundo, não use o do berçário. O diácono está pensando na mãe que tem que ir lá encher a mamadeira, na mãe que vai estar lá amamentando, trocando o neném, fazendo dormir, e os irmãos vão entrar e sair, para tomar um copo d'água.
O diácono está zelando pela vida da igreja. Como é que nós precisamos atender a pedidos simples como esses? E essas são formas de honrá-los, reconhecê-los como líderes da igreja. Eles estão zelando por nós. Mas, meus irmãos, não pensemos tão somente no zelo pelo culto. Precisamos olhar a diaconia e olhar a assistência aos necessitados. Como isso precisa ser feito? Com todo cuidado. Igreja não é ONG. A tarefa da igreja não é extirpar a fome do mundo. A tarefa da igreja não é fazer justiça social. A tarefa da igreja é pregar o evangelho e socorrer os necessitados, começando por aqueles que são de dentro da igreja e, se possível, também aos de fora. Fazendo isso, meu irmão, com critério. O diácono não é assistencialista. A diaconia não é centro de distribuição de cesta básica. O diácono serve nesta tarefa de cuidar dos necessitados, avaliando a sua necessidade e cuidando dele de forma que o problema seja resolvido. Às vezes acontece. Às vezes o diácono tem que ir lá visitar a casa e entender que está faltando arroz na despensa, que o cara pegou o seguro-desemprego e comprou um iPhone 15 Pro Max. Como o diácono vai ajudar melhor esse irmão? Enchendo a despensa dele ou aconselhando, dizendo: meu irmão, vamos trocar esse celular por um tijolinho? E vamos usar o dinheiro desse celular para não deixar sua família passar fome? Trabalho da diaconia. Esforço de conduzir as pessoas a uma boa maturidade. O diácono vai trabalhar assim, meu irmão. E a diaconia da nossa igreja continua crescendo nisso. E a igreja precisa enxergar isso, porque o diácono vai liderar o trabalho de serviço. Ele não é o terceirizado da igreja. O diácono não é alguém a quem você vai recomendar os seus pedidos e delegar para que ele faça, mas ele vai liderar a igreja, o corpo de Cristo, na sua ordem de servir ao Senhor. Afinal, meu irmão, queria desfechar isso nos livrando de um sermão comportamental. Tal como na semana passada, é perigoso que, olhando todas essas coisas, a gente só pense em o que eu tenho que fazer, eu tenho que ser, e você tem mesmo. A tarefa da santificação é participação nossa. A santificação não é obra exclusiva de Deus. A salvação é, uma vez salvos, agora o Senhor nos chama a obedecer e responder à obra de salvação com responsabilidade. Você tem que fazer mesmo, mas isso é insuficiente. Saiba disso. E esta é a hora, e este é o tempo de olhar para Cristo. Este é o tempo, meu irmão, de depender do Senhor Jesus, quando os necessitados são muitos. Esse é o tempo, diáconos, de depender de Cristo, na boa sabedoria para cuidar dos necessitados e julgar as questões com pureza. Só Cristo pode instruir. Esse é o tempo, meu irmão, para olhar para a forma de agir do Senhor Jesus, o líder servo. Marcos 10, 45 é o centro do Evangelho de Marcos. O Filho do Homem veio para servir, não para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olhar para Cristo na abnegação do Senhor Jesus, como em Filipenses, como lemos, e pensar que sem amor é impossível servir uns aos outros, sem a devida humilhação, seguindo o exemplo de Cristo, nós não vamos servir bem uns aos outros. Você não vai ser um bom servo lá na tua casa, enquanto você estiver ocupado em ser servido. Por que, meu irmão, que você é tão preocupado com você mesmo? Você quer resolver esse problema da servidão? Para de pensar em você. A ordem é amar ao próximo como a nós mesmos, porque a gente ama demais a gente. A gente pensa demais nos nossos benefícios, nos nossos ganhos, em como eu mereço ser servido e tratado nessa casa. É um absurdo chegar em casa e ter feijão com arroz e carne moída porque não deu tempo de fazer aquela fraldinha na panela de pressão. Isso é um absurdo.
Eu não mereço isso. Eu não mereço chegar nessa casa, querer pedir uma pizza no domingo à noite e meu marido não ter dinheiro. Eu não mereço passar por isso. Não mesmo. Você merece o inferno. A única coisa pela qual qualquer ser humano pode erguer a mão e dizer eu mereço é a justa condenação pelo seu pecado. Isso você merece. O salário do pecado é a morte. O que você merece é morrer pelo seu próprio pecado. O resto, meu irmão, é graça. E entenda que a vida na graça, nós recebemos diversos benefícios. Às vezes até pizza no domingo à noite. Diversos benefícios são os da graça. E o Senhor nos chama para, vivendo na graça, imitar aquele que nos trouxe para ela. Imitar o Senhor Jesus. Seja abnegado como Cristo. Abra mão de si mesmo, dos seus desejos e dos seus caprichos por Cristo. Abra mão dos seus desejos pecaminosos para servir a tua família, para servir a tua igreja. Meu irmão, servir a igreja não é servir o pastor Lucas. Eu não estou te chamando para servir o conselho da igreja, eu estou te chamando para servir a Jesus. O Senhor Jesus será melhor servido e o evangelho vai ser melhor pregado quando você parar de pensar em si mesmo e começar a se dispor a servir como Cristo. Abandona os teus caprichos. Tome o exemplo do Senhor Jesus. Siga na humildade e no amor ao próximo. É assim que nós serviremos. É assim que nós teremos uma diaconia forte na primeira igreja de Guarulhos. Que Deus nos dê graça para vivermos assim. Quero convidar o conjunto a se colocar à frente. Nós vamos nos preparar neste momento para a ceia do Senhor. Não só o conjunto, mas também os nossos presbíteros. E hoje estamos desfalcados pelo presbítero Arsênio que está doente. Por isso eu queria pedir ao nosso irmão Edmilson que nos ajude, por favor, na distribuição da ceia do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, meu irmão, em 1 Coríntios capítulo 11.